De volta com o nosso Você Bonita para um papo muito importante. A ideia é que seja esclarecedor, informativo e não que venha aí, né, com questões que causem pânico, né? Nada nesse sentido é nosso objetivo. A gente vai falar hoje de infarto e morte súbita em jovens. E convidamos mais uma vez ele que é cardiologista, Dr. Heron Rached. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Obrigado, Carol. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu vou passar uma nota para o público, né? Até o que nos fez trazer o assunto para a gente entender, debater, ouvir o doutor aí que é referência na área e que pode nos dar, né, de forma bem transparente, algumas indicações para que a gente tenha, sim, né, armas para prevenção, né? O que fazer, então, para prevenir o quadro? Eu vou ler uma nota para vocês, que é o seguinte: no dia 31 de julho, o Brasil ficou chocado com a morte de João Paulo Diniz, de 58 anos, filho do empresário Abílio Diniz. O João era praticante de esportes e tinha participado de uma prova de triatlon no dia 30. Sofrendo uma morte súbita, o empresário acabou não resistindo. Outro caso, né, que também chamou a atenção agora, com um final positivo, foi o do jogador Christian Eriksen, de 29 anos, que teve uma parada cardíaca no meio do jogo pela Eurocopa contra a Finlândia. O jogador teve atendimento na hora e conseguiu ser reanimado a tempo. Mas a cena transmitida comoveu o mundo todo e criou um questionamento. Por que tantos jovens estão infartando? Por isso, chamamos então o Dr. Heron, né, que é cardiologista, para explicar um pouco mais sobre as doenças e entender, claro, as prevenções que a gente pode, né, que estão aí ao nosso alcance. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, vou começar do início, né? Difícil a gente não tocar no assunto, então, da questão de um triatleta jovem ter tido, né, uma morte súbita. Então, eu queria só que você começasse explicando o que significa a morte súbita, porque algumas coisas a gente acha que é tudo igual ali quando a gente fala de problemas no coração, só que são coisas diferentes, né? Tem muita coisa que é diferente que a gente acha que é tudo a mesma coisa. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Carol. Que bom a oportunidade do espaço que você abre para que a gente possa esclarecer a população dessa situação que é tão frequente, né, como a morte súbita. A morte súbita é uma parada do coração que é caracterizada nas 24 horas, ou seja, do início dos sintomas do paciente à morte súbita, um espaço de 24 horas. Tá. Daí, várias causas podem estar relacionadas com a morte súbita, desde o infarto, ao acidente vascular cerebral, ao uso de drogas, etc. Então, isso, sensu lato, isso é morte súbita. Então, possivelmente, horas que antecederam aí o fato, ele pode ter sentido alguma coisa, mas que talvez não tenha chamado tanta atenção. Especificamente, em relação ao caso do Diniz, ele já sabia que era portador de uma entidade que nós chamamos de cardiomiopatia hipertrófica. Tá. Só para você ter uma ideia, 15% das mortes súbitas que acontecem são devido à cardiomiopatia hipertrófica. Existem outras cardiomiopatias. Por que cardiomiopatia? Cardiomiopatia é uma doença que afeta o músculo do coração. Uhum. Ela pode ser hipertrófica, ela pode ser dilatada. No caso do Diniz, era uma cardiomiopatia hipertrófica. Tá. Ele já tinha esse diagnóstico há anos e o médico que acompanhava o Diniz já tinha feito a recomendação para que ele não praticasse atividades competitivas, que nesse caso havia contraindicação. Observem, o coração era como se nós tivéssemos cortado o coração ao meio, estamos vendo dentro do coração. E essa parte vermelha que está contornando o coração é o músculo do coração. Observe do lado esquerdo e do direito a diferença entre essa área central que nós chamamos de septo. Uhum. Então, o septo do lado esquerdo é o septo de um indivíduo normal, do lado direito, vocês veem que ele é um pouco mais espessado, é um pouco mais grosso. Isso que caracteriza a cardiomiopatia hipertrófica. O fato dele ser um pouco mais grosso, ele ocupa um espaço dentro da cavidade do coração, fazendo com que a quantidade de sangue que é ejetado, que é enviado à circulação, ela seja reduzida.
Então, foi isso que aconteceu no caso dele. Possivelmente, esses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica têm uma morte muito relacionada com arritmias cardíacas. Entendi. Então, certamente, ele praticou a atividade física e o músculo do coração sofreu com a atividade extenuante dele e teve uma resposta, seja ela isquêmica, por falta de sangue, seja ela por arritmia, o que levou ao caso de morte súbita. Doutor, mas agora... Pode dizer. Desculpa. O bom de tudo isso é que essas situações, elas podem ser prevenidas. E que nós vamos falar em breve, né? Dos exames, mas eu queria puxar uma questão aqui, que eu acho que é o que chamou muita atenção, do fato dele ser triatleta e tal. Esse tipo de doença é genética ou é adquirida? Ou seja, minha curiosidade. Ele passou uma vida usando esse coração de forma extenuante, então assim, de competições, o próprio triatlon a gente sabe, né, que é uma exaustão. E aí isso pode ter causado problema ou não, independente se ele tivesse sido triatleta ou não, ele teria aí essa questão aí do coração. A cardiomiopatia hipertrófica, ela afeta 0,2% da população e é dita como uma doença hereditária, ou seja, ele já nasceu com essa doença. Entendi. Alguns pacientes, eles não se submetem a atividades extenuantes e apresentam morte súbita. Nós não teríamos condições de afirmar que foi a atividade física que induziu a morte súbita. Certamente sim, mas também não podemos dizer que se o fato de ele estivesse repousando, ele não podia ter um evento de arritmia que também pudesse levar à morte súbita. Entendi. Mas é uma doença assim, adquirida, a incidência, não é de 0,2% da população e a mortalidade em torno de 1%. E é mais comum em homens do que em mulheres? Mais comum em homens. Nesse sentido. Então, que coisa, né? Como a gente fica pensando nessas questões da vida, assim, porque praticar atividade física é extremamente saudável, mas aí logo te pergunto, em excesso também pode comprometer a saúde do coração, né? Com certeza. E a cabeça do atleta, ela é uma cabeça muito competitiva, né? Então, no caso do Diniz, era preciso ele sentir a necessidade de saber qual o limite dele. Muitas vezes o limite está perto, o limite e a morte súbita andam numa linha muito tênue. Né? Em relação a atletas de alta performance, alguns estudos já mostraram que o atleta de alta performance, ele morre mais cedo do que a população sedentária. Puxa vida. Então, tudo na vida tem que ser muito equilibrado. Vai fazer atividade física, vai. Lógico, você vai ter que ter um acompanhamento de um cardio e você precisa ter bom senso. Chegando em idade, no caso do Diniz, eu acho que era 54 anos, 58. Não tem condições de ser submetido a determinadas competições. Vamos então abordar um pouquinho, antes até de mostrar como acontece esse infarto, doutor, você falou um pouco da questão da prevenção, queria que você contasse do check-up, do período então que esse homem, a mulher, devem, né, fazer o seu check-up completo, o que é tão importante, porque às vezes a gente fala do próprio eletro, que é tão comum e que hoje é feito até em consultório, mas que muitas vezes ele não consegue pegar tudo, né? Então, para a gente ter até um diagnóstico desse, como era o caso, né, do Diniz, o que a gente precisa, né? Queria que você contasse um pouquinho de toda essa base aí de um check-up para as pessoas também praticarem atividade física de forma segura. Uma das coisas mais importantes é a história familiar. Se você tem história familiar de um parente que teve algum evento cardiovascular por volta de 50 a 55 anos, você, a partir dos 20 anos, precisa fazer um check-up para que nós possamos atuar no sentido de prevenção. Okay. Então, horário de começar, ou idade para começar o check-up, em torno de 20 anos, se você tem história familiar de algum tipo de doença do coração. Okay. Em relação aos exames, os exames eles podem ser os exames mais básicos, dependendo da idade e dependendo da quantidade de fatores de risco que você tem. Okay. Se você é sedentário, se você é obeso, se você é diabético, se você tem colesterol alto, se você fuma. Então, tudo isso forma uma cesta que, no final, termina culminando com o infarto. Então, dependendo da quantidade de fatores de risco que você tem, então, nós pedimos exames mais complexos. Pode variar desde um eletrocardiograma, mas pode ir até um cateterismo, uma ressonância magnética, dependendo daquilo que a gente vai encontrando na proporção que nós vamos pedindo alguns exames.
Esse, por exemplo, para diagnosticar esse caso que a gente acompanhou, é exame de imagem, com Doppler, enfim, ele é de fácil diagnóstico? O ecocardiograma, no caso específico do Diniz, o ecocardiograma é uma ferramenta fundamental, mas o eletrocardiograma na cardiomiopatia hipertrófica, ele já é alterado. Ele já é um eletro que você tem condições de suspeitar que esse paciente é portador de cardiomiopatia. O eco tem um papel fundamental e, por fim, a ressonância magnética é o gold standard, ou seja, é o exame de referência para o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica. Então, sempre há do início, né, que o médico já suspeita e aí sim vai dando continuidade a outros até fechar um diagnóstico.